nosso pastor. Pode falar até pastorzão. Amém? Estende suas mãos. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, a gente abençoa o nosso pastor, Senhor, dando toda a autoridade que o Senhor entregou para eles, abrindo nossos ouvidos para ouvir a Tua Palavra, Senhor. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor abençoe, proteja, guarde sua família, que a Sua Palavra que o Senhor colocou no coração dele possa ser pregada, expressada e entendida, para que as nossas vidas sejam transformadas, para que a gente possa ser melhor para Ti e para os nossos irmãos, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a vida do pastor Márcio, em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. E interessante que o dia de hoje já começa com desafios, né? E eu quero continuar desafiando. Já recebemos um desafio hoje. Dar a César o que é de César. Vamos dar a César aquilo que é de César. E a Deus o que é de Deus. Amém. Eu ainda recebo tudo aquilo que os irmãos oraram por mim. Agora eu quero orar por vocês. Pai Santo, Pai querido, está diante do Senhor a vida de todos os irmãos, todos os que estão aqui. Neste momento, eu repreendo todo o mal, toda a tentativa do inimigo, fechar ouvidos para a Tua palavra. O Senhor quer falar conosco. Abre, Senhor, os nossos ouvidos, a nossa mente e o nosso coração, porque esse é o processo. Ouvido, mente e coração. Faz isso, Pai, para nos tornarmos homens e mulheres melhores. Obrigado, Deus, porque o Senhor verdadeiramente é bom. Eu repreendo esse relógio em nome de Jesus. Já repreendi, irmãos. Dona, você também me ajudou a repreender o relógio, hein? Ajuda aí. Slide 1. Presta bem atenção. Eu quero que você preste. Amados, quando a gente lê a Bíblia, nós temos que prestar atenção, vírgula, ponto, tudo. Para que haja uma compreensão daquilo que Deus quer falar conosco. Olha só, presta atenção. Ouvir. Quem está falando assim? Abacuque. Abacuque está falando assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Olha, Senhor, eu ouvi o que o Senhor disse e eu temi. Aí ele diz assim: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Olha o clamor de um homem. O clamor de um homem preocupado com o seu povo, preocupado com as pessoas à sua volta. Eu ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. E eu peço, para frente. Ó Senhor, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Faça conhecida para não termos que passar tudo isso de novo. Senhor, e na tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque. Abacuque, já disse isso outras vezes, já preguei muito nesse texto, significa abraçar o abraçado.
Abacuque ele foi contemporâneo, ou seja, ele viveu na mesma época que Jeremias e Obadias. O profeta Abacuque viveu na mesma época que o profeta Jeremias, que o profeta Obadias. Abacuque, ele viveu durante os últimos dias de Judá. Ele estava ali durante os últimos dias de Judá, antes da primeira deportação para a Babilônia de Nabucodonosor em 606 a.C. Antes da primeira deportação do primeiro cativeiro. A maior parte dos estudiosos situa o seu ministério, o ministério de Abacuque, antes de 605 a.C., quando a Babilônia, sob o governo de Nabucodonosor, torna-se uma grande, uma enorme potência. E é interessante que, se você lê o livro de Abacuque, por isso eu falo que temos que ler prestando bastante atenção, as palavras de Abacuque contra a Babilônia, Abacuque capítulo 2, a partir do versículo 6, se você ler esse texto, eu convido você a ler Abacuque, é um livro pequeno, ela deixa implícita, ou seja, não está claro, mas se você ler, você pode deduzir que ela, a Babilônia, já havia se transformado em uma nação muito forte. E para que você tenha uma ideia do poderio bélico, da capacidade de guerra da Babilônia, a Assíria, uma grande potência, caiu. Foi derrotada pela Babilônia em 612 a.C. O Egito, o grande Egito, foi derrotado também pela mesma Babilônia em 606 a.C. E agora quem? O rei Nabucodonosor, o temido Nabucodonosor naquela época. A Babilônia, ela começa a marchar para cercar o povo de Deus em Judá. Essa terrível Babilônia, ela começa a marchar para cercar o povo. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. E ele diz no final o quê? Na tua ira, tem misericórdia. Ele sabe quem está vindo. Deus revela a ele quem está vindo, quem está marchando. Por isso a preocupação de Abacuque. Ele diz assim: olha, Senhor, tem misericórdia. Nabucodonosor está vindo, marchando para cercar o povo de Deus ali em Judá. Veja bem, internamente, os problemas de Judá eram imensos. Josias, o bom rei Josias, ele morreu. E as suas reformas, os avivamentos que ele tentou fazer, não produziram efeitos ali, digamos, profundos. E, digamos assim, prolongados. As reformas que ele tentou fazer não foram reformas que duraram, não foram profundas, enfim, duraram pouco tempo. Josias, ele foi um bom rei. Ele amava o Senhor. Ele queria ajudar o seu povo, os israelitas, a obedecer ao Senhor e fazer com que eles parassem de adorar ídolos. Mas ele morreu. E quem assume? O mau e perverso Jeoaquim. Ele assume, o filho de Josias. Judá estava às voltas com graves pecados sociais e espirituais. Jeremias, que viveu ali naquela mesma época que Abacuque, ele profetizava sem ser ouvido. Jeremias profetizava, profetizava, profetizava e ninguém ouvia. Esse é o grande problema. Profetizamos, profetizamos, falamos, dizemos, apontamos, mas às vezes parece que as pessoas não ouvem. Jesus está voltando, cara! A derrota do
norte em 722 pela Síria, não adiantou nada. E não convenceu o reino do sul a rever o seu comportamento diante de Deus. O reino do norte já havia sido derrotado pela Síria. E o reino do sul, Judá, não reviu o seu comportamento, não viu os seus erros. Entenda bem, para que você entenda bem dessa, depois nós vamos falar sobre isso. Júlio está aí. Após a morte de Salomão em 930, uma insurreição, uma briga, digamos assim, uma briga aberta, levou o rompimento das 10 tribos do norte e a divisão de Israel. O reino do norte se chamou Israel, o reino do sul se chamou Judá. Podemos passar isso em julho, Décio, para dar uma noção para os irmãos, porque às vezes a gente fala e talvez não haja uma compreensão em relação a isso. Em meio a tudo isso, é que o profeta Abacuque, ele se levanta com as suas indagações, com as suas reflexões, podemos dizer, indagações e reflexões perturbadoras, slide 2. Dona, quem era Abacuque? Era um homem inconformado com a atitude de seu povo. Abacuque era um homem inconformado com a atitude do povo. Cara, nós temos que estar inconformados com a atitude do povo que nos cerca. As pessoas estão indo para o inferno. As pessoas estão cometendo os piores pecados. E nós estamos conformados com a situação. Cara, Abacuque era um homem que era inconformado com a atitude do povo. Inconformado também com a frieza espiritual da nação. Deus diz a Jeremias, lá em Jeremias 5:1, slide 3, Deus falou assim: ó, Jeremias, você está aí, encontra um justo, me encontra um justo. Percorram as ruas de Jerusalém, diz o Senhor, olhem, observem, procurem nas suas praças para ver se podem encontrar alguém que haja com honestidade. Olha, vê se você acha alguém que busca a verdade. Então, diz o Senhor, eu perdoarei a cidade. Se você ler o capítulo 23 de Jeremias, então, você vai ver ainda mais a desolação, a situação do povo. A terra era cheia de adúlteros. E por causa disso, a terra chorava. As pastagens cultivadas no deserto estavam secas. Jeremias 23, 10. O modo de vida daquele povo é um modo de vida perverso. O poder daquele povo é um poder ilegítimo. Porque a terra está cheia de adúlteros. E a terra chora por causa das maldições. Os pastos do deserto se secam, porque a sua carreira é má e a sua força não é reta. Seguinte, 11. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Próximo. Portanto, o seu caminho lhes será como lugares escorregadios da escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles mal no ano da sua visitação, diz o Senhor. Próximo. Só tem. Amados, tanto Jeremias quanto Abacuque tinham uma mensagem forte para esse povo.
A desobediência, a frieza espiritual invade ali em todos os níveis que você possa imaginar. Abacuque, ele gritava continuamente. Slide 2, slide 4. Violência, destruição, violência, destruição. Olha só. Slide 4. Não está aí? Slide 4. Foi? Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e a justiça manifesta a distorcida. Amados, essa era a mensagem que Abacuque trazia para o povo. Por quê? Porque eles estavam em pecado, os sacerdotes em pecado, a nação se apostatando da fé, a heresia tomando conta, os sacerdotes mentindo e profetizando, olha, paz, 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 quando Abacuque gritava violência e destruição. Os profetas, cara, eu fico imaginando a situação desses homens, desses profetas de Deus vendo a situação do povo. Os profetas eram homens que não só levavam a mensagem de Deus, eles eram homens que gemiam pelo pecado do povo, homens que choravam pela nação. Tem slide 5? O que acontece? O que eles diziam, Adônio? A atitude do povo. Qual que era a atitude do povo? Veja que esses profetas andam dizendo, não há perigo, não lhes dê ouvido. Olha a situação! Os profetas gemendo pelo povo, chorando pelo povo. E qual que era a atitude do povo? Veja o que esse profeta está dizendo. Olha aí o que ele está falando, não tem perigo. Não tem ouvido para esses caras. O povo de Deus estava frio espiritualmente, estava se desviando de Deus. E é sobre isso que eu quero falar. Sobre frieza espiritual. Cara, todos nós, todos, estamos diante do maior perigo em nossa vida cristã. A frieza espiritual. Todos nós estamos diante do maior perigo em nossa vida cristã, que se chama frieza espiritual. Slide 6. Em Gálatas capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo, ele fala de guerra. Ele fala de uma guerra entre o espírito e a carne. É assim que nós vivemos todos os dias, desse jeito aí. A carne deseja o que é contrário ao espírito. E o espírito, o que é contrário à carne. Esses dois, carne e espírito, que habitam o nosso corpo, eles estão em conflito, um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. É isso, cara. Hoje eu vou dobrar o joelho e vou orar. Ore nada. A carne fala assim, ore nada. Vai lá. Vai conversar com a tua vizinha lá, vai conversar com o teu vizinho. Hoje eu vou tirar o dia para jejuar. Jejue não. O Espírito fala, jejua, olha a carne. Jejua nada. Você vai sentir fome. Faça isso não. Besteira que você vai fazer. Não faça. Irmãos, é uma guerra constante. Eles estão em conflito, a carne e o espírito que habita aí dentro de você. Vou ou não vou para a igreja? Faço ou não faço? Sigo ou não sigo? É essa briga constante. Carne e espírito estão dentro do nosso peito e eles brigam, se conflitam um com o outro, e aí a gente acaba não fazendo o que desejamos. Slide 7. Doni, qual que é o maior perigo da igreja hoje? É a frieza espiritual. O maior perigo, o maior inimigo nosso na igreja
chama-se frieza espiritual. Para que você tenha uma ideia, eu vou fazer uma pergunta para você que é casado. O que acontece com o casamento quando o amor entre marido e mulher se esfria? Ele vai resultar em quê, Doni? Separação. Se não dá mais, cara, se eu não gosto mais da minha mulher, se a minha mulher não gosta dela, ainda vão segurar um pouco, mas com o tempo vão se separar. E é exatamente isso que a frieza espiritual faz na vida de um crente. Separa de Deus. É assim. A frieza espiritual, ela vai nos consumindo, até que finalmente atinge o ápice, que é a separação de Deus, que nos torna cada vez mais insensível para as coisas de Deus. Que se lasque, que se dane, tô nem aí, deixa acontecer. E o mais interessante de tudo isso é que a frieza espiritual, ela é uma coisa tão interessante, porque ela vem tão sutil, que nós nem percebemos. Muitas das vezes ela vai entrando, vai nos consumindo e nós nem percebemos. A frieza espiritual na vida do crente, ela é terrível, porque ela entra sorrateiramente. Ela vem devagarzinho e vai nos consumindo. E quando nós vamos ver, já entrou. E nós nem percebemos. E é interessante que o profeta Oséias, ele repreendeu o povo que dizia que adorava a Deus, mas o seu amor era como neblina que logo passava. Slide 8. O profeta Isaías repreendeu o povo falou assim: eu amo a Deus, eu sou apaixonado por Deus, Deus é bom, Deus é maravilhoso. E o profeta Oséias diz: o seu amor é como uma neblina que logo passa. Que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? O seu amor é como a neblina da manhã, ou como o primeiro orvalho, que logo evapora. A neblina está aí pela manhã, você olha o vidro do seu carro, está lá todo úmido, se ele ficou do lado de fora. De repente, o dia vai nascendo, o sol vai nascendo, e aquela neblina, toda ela, passa. Você olha para o teu carro, secou. O que posso fazer com você, Efraim? O que posso fazer com você, Judá? O seu amor é como uma neblina, é como um orvalho. O sol saiu. Eu amo a Deus! Amados, é perceptível, é visível, como o mundanismo, o materialismo, a sabedoria deste mundo, juntamente com pensamentos gnósticos, humanistas, o sincretismo religioso, tudo isso se une e traz ao povo de Deus um estado de frieza. Anota aí também, vamos falar sobre gnosticismo, humanismo, sincretismo religioso, que às vezes a gente fala e as pessoas não compreendem, e não dá tempo para me explicar agora. E aí, você pode falar assim: pastor está maluco? Porque eu ouço muito hino, eu trabalho muito na igreja, nossa igreja é cheia de festividades. Cara, você não pode achar que isso constitui uma prova de um fervor espiritual.
essas coisas, música, trabalho, festividade na igreja, ou sei lá onde. Até os pagãos usam isso. Até as pessoas que não prestam culto a Deus fazem isso. E mesmo assim estão mortos espiritualmente. Não podemos confundir as coisas. Quando uma seguidora de Cristo vive a frieza espiritual. Como é que você sabe, pastor? Porque eu já passei por isso e passo. Tem que de vez em quando despertar. Quando seguidora de Cristo vive a frieza espiritual, se tornam cinzentos. Sabe aquela sem cor, sem brilho, se torna apático. E o mais interessante, se voltam para si mesmos. Eu sou o cara, eu sou. A coragem para servir a Deus se foi. O desejo de crescer na fé, em oração, congelou. O estudo bíblico não existe mais. O evangelismo, para quê? Os pecados se avolumam e nem se damos conta do quanto já entristecemos o Espírito Santo. E tudo isso redunda numa vida íspida, sem sabor, aguada. Porque é assim que nós nos tornamos. É isso que a frieza espiritual faz na vida do cristão. A frieza espiritual, amados, levou a nação de Israel ao cativeiro da Babilônia. E com certeza, a frieza espiritual, ela vai levar a sua vida à escravidão e à morte. Se nós não tomarmos cuidado e entendermos o que a frieza espiritual está fazendo no nosso coração. E aí eu me lembro do profeta. Deus, tem misericórdia de nós. Aviva a sua obra, Senhor. Cara, somos cristãos, sabemos o quanto que é difícil viver sem Deus. Já estivemos lá fora. E a frieza espiritual tem nos colocado um pé para fora novamente. Pastor, quando é que eu sei que eu preciso de uma renovação espiritual? Quando é que eu sei que eu preciso de um avivamento em minha vida se eu não estou sendo levado a isso? Quando é que eu sei que eu caminho a passos largos para essa frieza espiritual? É simples. E faça essa reflexão consigo. Quando perco o prazer. Eu estou dizendo prazer. Sabe? Estou dizendo prazer. Eu gosto muito de estar na presença do Doni, de conversar com o Doni. Sabe? Ele está ali, né? Poxa, um maior prazer em estar junto com o Doni. Né? Quando eu perco o prazer de me relacionar com Deus. É assim que a gente sabe que nós estamos caminhando a passos largos para uma frieza espiritual que vai nos levar à morte, ao retorno do mundo que nós conhecemos. Quando eu perco o prazer, eu falo de prazer, de me relacionar com Deus. Quando eu não tenho mais prazer nas coisas de Deus. Quando eu não tenho mais prazer em orar, em ler a Bíblia. Quando as coisas do reino de Deus já não é mais prioridade na minha vida. Quando eu já não sinto mais fome de Deus. Quando sinto fome, sim, de uma festa, de shopping, de coisas. Quando eu levo uma vida espiritual miserável, medíocre.
Uma das coisas que eu tenho ainda contato com alguns pastores amigos da gente, trocamos mensagens. E um dos bate-papos que nós estávamos fazendo, conversando, nós chegamos à conclusão de que a igreja está cheia de crentes que perderam o encanto, o calor, o fervor e o primeiro amor com Deus. Apocalipse 2,4 diz assim: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E é com tristeza que falo que nossas igrejas estão cheias de pessoas vazias de Deus e cheias de si mesmo. E sabe o que está faltando para a gente? Falta voltarmos aos braços do Pai. É isso. Falta-nos quebrantamento. Quebrantamento é a disposição, porque há necessidade de uma disposição, de reconhecer a própria situação de pecado e buscar a restauração espiritual. Falta quebrantamento, de olharmos para dentro de nós mesmos e vermos que nossa situação de pecado está terrível. Falta-nos humilhação. Cara, quando eu penso nisso, o Tiago falou aqui, Jesus estava lá como o Pai. Ele era Deus ali, 100% Deus, e se humilhou e assumiu a forma nossa de homem para nos salvar. E nós não conseguimos nos humilhar diante de Deus. E Deus se humilhou, assumindo forma de homem para nos salvar, para morrer morte de cruz. E nós não conseguimos nos humilhar diante de Deus, não conseguimos reconhecer o nosso erro, o nosso pecado. Como é que pode? E te digo mais, o diabo, irmãos, o diabo ele tem medo de muita coisa, mas uma coisa ele não tem medo, de um crente frio, isso ele não tem. Ele não tem medo de um crente frio espiritualmente, de coração duro. Aliás, ele deita e rola em cima desse crente. E você sabe disso, eu sei disso, nós sabemos disso, porque ele já deitou e rolou nas nossas vidas. Slide 9. O autor de Hebreus, ele fala assim: olha, sobre isso, nós temos muito o que dizer, sobre o que eu acabei de falar. Sobre isso, temos muito o que dizer, mas de difícil interpretação, porquanto vos tornastes tardio em ouvir. Olha, nós temos muito o que falar, mas é difícil interpretar, porque vocês não ouvem. Parece que tem que cair no buraco para depois ouvir. Depois que caiu é mais difícil puxar. E ele diz assim, olha, porque desde a infância sabes as escrituras, sabes as sagradas letras. Cara, nós conhecemos Jesus há quanto tempo? Porém, necessitais de que se vos torne a ensinar os primeiros elementares dos oráculos de Deus. Temos que começar tudo de novo.
Temos que ser repetitivos. E vos haveis feito tais que precisais de leite e não de alimento sólido. Cara, nós temos sempre que voltar na mesma tecla. Voltar lá embaixo ao leitinho. Por quê? Porque somos tardios em ouvir. Não ouvimos, não queremos ouvir. Quantos aqui estão hoje com os ouvidos tapados para tudo isso que estamos falando? Se sairmos ali fora e perguntarmos sobre o que o pastor pregou, sei lá, falou um monte de texto bíblico. É isso, cara. Enquanto formos tardios em ouvir, as coisas não acontecem. Ah, pastor, eu não quero viver assim. Eu quero que Deus avive o meu coração. Amém. Você quer apetite por Deus? Você quer? Faça morrer todos os outros apetites da sua vida. Hã? Entendi nada. Se você tem apetite de televisão, de internet, de celular, mas não tem apetite para ler a palavra, faça morrer a televisão, a internet, seu celular, faça morrer. Você tem apetite por comida, mas não tem apetite pela presença de Deus? Jejua, meu irmão, é bênção. Você tem apetite de amigos, de programas, de sair, de passear, de ter cheio de gente ao redor de você? Experimente ficar sós com Deus. É tremendo, é maravilhoso. Estou dizendo, se você quer o teu coração avivado, cheio de Deus, morra para si mesmo. Mortifique a sua carne, mortifique o seu corpo, faça morrer a concupiscência, a cobiça, o apreço por bens materiais, por prazeres sexuais e mais um monte de porcaria que estão dentro do seu coração, e você vai aumentar o seu estômago espiritual. Mas temos que morrer. Tem muita gente que está morrendo espiritualmente por conta de inanição. Tem muito crente que morre espiritualmente por conta da inanição, enfim, por não se alimentarem da palavra do Senhor. O que eu faço? Lê a Bíblia. Tem gente que acha que vir para a igreja uma vez por semana está tudo certo. Fui lá. Você viu Deus? Ó, estava lá, Deus. Era eu ali, na segunda cadeira do lado de lá, e era eu. Era você? Era, o senhor viu? Eu estava ali, meio de cabeça baixa, meio cochilando, dormindo ali, mas era eu. Cara, servir a Cristo é muito mais profundo que isso. Que vir só uma vez por semana para a igreja e não pegar mais a palavra do Senhor. Tudo bem, ai pastor, abri aquela Bíblia, um monte de folha, abra o teu celular, a facilidade, vemos TikTok, mas não lemos um texto bíblico. Quando você vem à igreja apenas para bater cartão, para cumprir uma escala, um ministério, quando a sua motivação de vir à igreja não for Deus, é hora de uma renovação espiritual. É hora de pensar. Já estou terminando. É hora de pensar. Sabe? Você pensa que é fácil para mim pregar isso tudo de novo? Não era essa a mensagem. Como não foi da outra vez, não foi da outra. Mas é o que Deus me leva a pregar. E se Deus me leva a pregar isso, é porque precisamos ouvir isso. Mas a minha esposa fala, Márcio, eu falo, não, o que você quer que eu faça?
Mestre, me corrija se eu estou errado. O sacerdote, quando ele sacrificava a Deus, ele oferecia um animal sem defeito. Um animal, ele oferecia o melhor animal que ele tinha. Já aqui nos tempos de Abacuque, eles ofereciam animais defeituosos, coxos, ofereciam a Deus o resto, o pior que eles tinham. E nós estamos dando o resto do nosso tempo a Deus? Pergunta. Estamos dando o resto do nosso tempo a Deus? O resto do nosso serviço a Deus? O resto da nossa vida? Estamos oferecendo a Deus sacrifícios de animais mancos, defeituosos? E será que Deus está se agradando disso? Cara, cansamos de dizer nos últimos tempos, Deus é amor, mas Ele é o quê? Justiça! Não pensa que você vive aqui uma vez por semana, escutando aqui esses homens que sobem aqui para pregar, está tudo certo. Deus, Ele ama sim, mas Ele é justo. Ele conhece o seu coração, o meu coração. Ele sabe o que temos dado para Deus. Nunca se esqueça disso, da justiça de Deus. Precisar de um. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi na tua ira. O que ele diz, Doni? Tenha misericórdia. Tem misericórdia. Você acha que Deus está se agradando do que nós temos dado para Ele? Senhor, na tua ira tem misericórdia de nós, Senhor. Entenda. Um texto que eu amo, já disse para todo mundo, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tudo que fizermos, o Senhor está vendo. E tem mais um pouquinho. E aí eu me pergunto, será que nós estamos nos tornando religiosos? Slide 10. Presta atenção. A religiosidade é o mais perigoso de todos os sinais. Cuidado com ela. Ela engana a própria pessoa, iludindo, tornando-a perfeita aos seus próprios olhos. Por isso é importante que nós vasculhemos o nosso coração. Talvez você esteja aí falando, isso aí é para o dono. Para mim, eu não. E eu estou bem com Deus. Deus é maravilhoso. Aleluia, eu oro Deus todo dia, dou dízimo. Eu abro a Bíblia todo dia no Salmo. Salmo que é mesmo? Que é 91. Está lá no Salmo 91. Está lá aberto. Religiosidade é o mais perigoso de todos os sinais. Ela engana a própria pessoa, iludindo-a, tornando-a perfeita aos seus próprios olhos. Um dia que você achar que é perfeito, meu irmão, é aí que está tudo errado. É interessante que conhecemos também o texto, não vou nem citar. O Senhor Jesus, ele comparou os religiosos a quê? Sepulcros caiados. Por fora? Lindo. Aquela coisa, já disseram isso, mas vamos lá. Você vai no cemitério e está lá. Lindo, flores maravilhosas ali. Por dentro, cheio de podridão. Concluindo, precisamos ficar atentos com a frieza espiritual. Ela é um dos inimigos mais perigosos da igreja. Porque, como eu disse, ela se instala ali dentro do coração do crente, daqueles que estão na igreja, de forma sorrateira.
avareza é um inimigo que está aí, dentro de nós. É só a gente regar. Se jogar um pouquinho de água, pum, desabrocha. A Bíblia ela fala que o fogo aceso no altar representava o coração do povo de toda a nação de Israel. O sacerdote acendia o fogo no altar. Representava o coração do povo de toda a nação de Israel. Representava a sua devoção, a sua fidelidade. Deus quer que nós tenhamos uma nova experiência a cada dia. Agora, temos que manter a chama acesa. Mas para que essa chama fique acesa, nós precisamos remover as cinzas, cara. Você pega um carvão, né, Dona? Dona é a churrasqueira. Põe lá o carvão está o fogão só lá. Depois que o fogo consome, vai virar o quê? Cinza. E a cinza faz o quê? Joga no lixo e apaga o fogo. A cinza apaga o fogo. Deus quer que tenhamos uma nova experiência a cada dia. Por isso é necessário que removamos as cinzas. O que estamos fazendo hoje é removendo cinzas. Precisamos remover essas cinzas todos os dias, para que esse fogo não se apague. Alguém já disse, para evitar que seu coração se torne frio, mantenha as chamas de Deus acesas. E é isso que nós estamos fazendo nessa manhã. Eu só tenho uma coisa a pedir. Senhor, tem misericórdia de nós e aviva a sua obra na nossa vida. Senhor, tem misericórdia de nós. E isso que foi dito nessa manhã. Quando saímos por aquela porta, já saímos dali removendo as cinzas, para que o fogo continue aceso. Porque se sairmos ali e deixarmos a cinza cobrir o fogo de Deus no nosso coração, vai apagar. Vai apagar. E aí, meu querido, depois que caiu no buraco, para resgatar, vamos precisar de muita gente, muita corda, muita escada. E se for um gordinho que nem eu, não é difícil tirar do buraco ainda. Deus tenha misericórdia de nós. Pai Santo, Pai querido, eu te louvo, eu te agradeço porque verdadeiramente o Senhor é bom. E o Senhor permite que voltemos a esse assunto como forma de abrir nossa mente e o nosso coração. Pai, nos colocamos mais uma vez diante do Senhor e pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e aviva a sua obra. Aviva, Senhor. Obrigado, Deus, por tudo, porque verdadeiramente o Senhor é bom. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Deus tenha misericórdia de cada um de nós e possamos assim refletir aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Tá bom? Wallace, fica aí mesmo. Tá bom? Ô, Thiago, dá um abraço no Wallace. O Wallace vai casar. Vai casar mesmo? Bicho, ainda dá para desistir, tá? Ó, você não sabe o que você está se enfiando, viu? Você não sabe o que está se enfiando, viu? Eu queria orar pela vida dele. A Laura, trabalhando? Então, eu queria orar pela vida dele. Sábado próximo ele vai casar, né? E
É bênção, cara. É bênção. Vera deu aula para ele. Deu trabalho na escola, Jesus. Vamos orar pela vida dele? Vamos ficar de pé. Assim a gente vira para lá, vamos estender para que Deus abençoe esse casamento com a Lala. Que ele seja um homem, que ela seja uma mulher feliz. Pai Santo, Pai querido, obrigado pela vida do Wallace e pela vida da Lala. Próximo sábado, os dois estarão se casando, Pai. Que o Senhor abençoe, cuide do coraçãozinho deles, que eles sejam bênçãos, Pai, por onde quer que andarem, e possam testemunhar o valor do casamento. Obrigado, Deus, pela vida deles, em nome de Jesus. Amém. E eu queria falar com você, que ainda, pode ficar de pé, que ainda não teve o privilégio de se encontrar com Jesus, ou quer se reconciliar com o Senhor. Eu queria orar por você. Não quero fazer nada, não vou te beliscar. Dona, você vai beliscar? Não, Dona também não vai beliscar. Tá? Se você não teve o privilégio de aceitar Jesus e deseja fazer isso hoje, ou se reconciliar com o Senhor, só erga a tua mão que nós queremos orar por você. Alguém? Obrigado, Pai. Obrigado, Deus, por esta manhã gloriosa de presença do Senhor, Pai. Deus, trabalha nas nossas vidas. Obrigado, Deus, por tudo. Em nome de Jesus. Que a graça de nosso Deus e Pai, a comunhão, a consolação e o Espírito Santo do Senhor esteja com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Saúde, irmão, graças a Deus, Senhor. Pastor Edilson está se recuperando, é velho demora mais. A Jéssica está com coceira ainda? Tá, a Jéssica está na fase da coceira da dengue. Irmãos, é terrível, viu? Não pegue dengue. Saúde, seu irmão, na graça do Senhor. Quarta-feira tem culto.